Nós já falámos aqui e já exemplificámos como aceder a uma API. Mas como é que nós podemos criar uma API? Eu quero fazer aqui um parênteses muito breve para referir que os exemplos que eu vou aqui apresentar são exemplos apenas para uma introdução básica. Eu não vou estar com grandes preocupações no que diz respeito à segurança, uma vez que essa é uma das principais preocupações que qualquer programador web deve ter relativamente às suas APIs ou às suas aplicações web. De qualquer das formas, eu penso que depois de vermos aqui alguns exemplos e alguns exercícios, vocês vão ficar com os fundamentos necessários para poderem depois desenvolver APIs com muito mais capacidade e com muito mais segurança. Convém primeiro desmontar esta ideia de que uma API deverá ser algo extraordinariamente complexo. Pode não ser, e nós iremos ver aqui exemplos de facto extraordinariamente simples. Uma API basicamente é o quê? É um conjunto de endpoints, isto é, um conjunto de endereços aos quais nós fazemos pedidos e esses pedidos são depois tratados por esses endereços, são scripts de PHP que fazem conexões com bases de dados ou não, e devolvem uma resposta. E essa resposta serve para depois as nossas aplicações, os nossos sites poderem usar essa informação ou esses dados da forma que mais lhes convier. O exemplo concreto, por exemplo, é criarmos uma API com clientes e sempre que nós quisermos, por exemplo, listar todos os clientes da nossa loja online, nós podemos chamar um determinado endpoint específico, a dizer buscar todos os clientes, ou get all clients, ou chamar-lhe outro nome qualquer, e aí nós vamos ter toda a lógica e as regras de negócio que irão permitir comunicar com a base de dados, recolher a informação de todos os clientes e devolvê-la em formato JSON, que normalmente é o formato mais comumente utilizado. Bom, vamos aqui criar um projeto sem pensar muito. Atenção que eu vou fazer aqui estes vídeos um pouco sem rede, ok? E neste caso significa que eu vou criar aqui um projeto chamado Minha API, ok? O Minha API, que neste momento é um projeto completamente vazio, pode ter uma coisa tão simples como um endpoint, que é um fecheiro. Eu aqui posso criar um fecheiro qualquer. Não tem que ser obrigatoriamente o index.php, pode ser um fecheiro, por exemplo, status.php. E o que é que vai acontecer aqui neste status? Eu posso simplesmente criar aqui uma resposta e se eu a partir de qualquer site endereçar o meu pedido a este script, eu vou obter uma resposta. Aqui entram já alguns detalhes daquilo que uma API deve conter. Nós poderíamos fazer aqui uma coisa tão simples quanto isto. Echo OK. Certo? E desta forma, o que iria acontecer era o seguinte. Obviamente que eu tenho aqui o meu Laragon a funcionar. Se eu for aqui ao meu localhost e depois entrar aqui na minha API e chamar o status, eu vou ter ali o eco do OK. E neste caso concreto, o meu endpoint é este endereço que aqui está. Ok? Que se eu agora aqui copiar e for aqui colar no código, seria este o endereço que eu iria usar, seja em PHP, como iremos ter ocasião de ver já nos próximos vídeos, utilizando o curl. Nós podíamos utilizar este endereço, por exemplo, com o Axios, que nós vimos no vídeo anterior. E neste caso a resposta que iria ser devolvida é este output que é criado pelo meu script, que neste caso é um simples echo OK. Poderia ser um output bastante mais complexo, com coleções de informação, coleções de dados, etc. E nós vamos passar por lá. Então o conceito de uma API é tão somente este. É um conjunto de endpoints, obviamente que com filtragem de regras de segurança e tudo o resto, mas cujo objetivo é receber pedidos e devolver respostas. Mas, muita atenção, essas respostas podem ser e devem ser submetidas sempre a uma análise muito criteriosa de vários fatores. Imaginem, por exemplo, que nós estamos a chamar um endpoint. Queremos ir buscar os dados de um determinado cliente através do seu ID, isto é, o número do cliente na nossa base de dados, e nós chamamos esse endpoint, mas não fornecemos nenhum ID. Então o que é que vai acontecer? Do lado das nossas regras de negócio, será necessário implementar todas as validações e as verificações
para perceber se o pedido é legítimo ou não. Mas vamos aqui começar por fazer aqui uma resposta que eu acho mais interessante. Em vez de termos um eco OK, vamos imaginar que este endpoint só serviria para informar se a API está a funcionar. Ok? Então, uma das formas mais características de devolver informação é através do formato JSON. E é muito fácil trabalhar com o formato JSON no PHP. No JavaScript também é. Mas no PHP é particularmente simples. Nós podemos criar, por exemplo, um array. Pode ser um array associativo ou não. E com uma simples linha de comando nós podemos apresentar essa informação em formato JSON. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que a nossa resposta é igual a um array e que neste array nós vamos procurar ter sempre uma estrutura base que é transversal a todos os endpoints. Por exemplo, status. Um status, e atenção que eu não estou a falar de nenhuma regra específica, vocês é que definem quais são os itens que irão ser respondidos com o pedido que é recebido e com a resposta que vocês oferecem. Eu posso dizer aqui que o status é success. Devem ter sempre uma mensagem. Eu vou colocar aqui message. E vou dizer a API está a funcionar corretamente. Ok? E também é muito comum termos um request ID ou qualquer coisa desse género, qual é o número do pedido. Isto porquê? Porque nós podemos estar a receber vários pedidos de diferentes fontes, mas nós queremos que as respostas sejam facilmente identificadas por parte de quem faz essa pergunta. E vocês vão ver isto depois lá mais para a frente, isto poderá não fazer sentido, mas imaginem este pseudocódigo que eu aqui vou criar. Eu vou aqui abrir um espaço de comentário para poder escrever à vontade. Eu tenho a aplicação A aplicação B e a aplicação C. A aplicação A faz uma chamada ao endpoint 1. A aplicação B faz também uma chamada ao endpoint 1 e a aplicação C faz uma chamada ao endpoint 2. Ora, o que vai acontecer aqui é que só vai haver um pedido e, obviamente, uma resposta. Neste caso concreto, estas duas chamadas podem ser feitas em simultâneo e, inclusive, podemos estar a falar da mesma aplicação. A mesma aplicação fazer dois pedidos ao mesmo endpoint, em simultâneo. E uma vez que as APIs estão preparadas para trabalhar com conexões assíncronas, isto é, devolver a informação assim que ela estiver preparada, é conveniente que nós informemos também as nossas aplicações de que aquela resposta que nós lhes estamos a enviar é enviada no contexto de um pedido que tem um determinado número. Então o que é que tradicionalmente pode acontecer e deve acontecer em alguns casos? Quando esta aplicação A faz um pedido para o endpoint 1, ela deve enviar um ID do pedido. E este ID do pedido pode ser uma chave única, pode ser um valor que claramente especifica que aquele pedido tem uma matrícula, tem uma chapa. E quando faz aqui outro pedido, ela terá um outro pedido. Este será um ID do pedido 1 e este será o ID do pedido 2. Ora, o que vai acontecer depois, quando há uma resposta aqui do endpoint, ele vai dar a resposta e dentro dessa resposta ele deverá conter também o ID do pedido 1. Para quê? Porque desta forma a resposta vai permitir ser identificada claramente pela minha aplicação se esta resposta foi para este pedido ou se foi para aquele pedido. Então, para não estarmos sistematicamente aqui a perder muito tempo com as questões mais teóricas, porque eu acho que elas são importantes, porque o objetivo destes vídeos é vocês perceberem o básico e o fundamental, nós podemos ter aqui um request ID. E um request ID neste momento pode ser uma coisa tão simplesmente como um Unix timestamp, ok? Qualquer coisa deste género. Bom, o que é que acontece agora quando eu quiser devolver a resposta ao meu usuário, ao meu cliente, à minha aplicação, à aplicação que fez o pedido? Eu vou fazer um echo JSON encode, isto é, codificar em JSON, e atenção que JSON encode é uma função nativa do PHP, e o JSON encode recebe pelo menos dois parâmetros. O primeiro é que dados é que eu quero transformar em JSON,
neste caso será a resposta, e depois como é que eu quero que, em termos de opções, esta resposta seja formalizada. Bom, tradicionalmente nós vamos utilizar o número 128, que é o equivalente a uma constante designada por pretty print, ok? Se nós escrevermos aqui, eu penso que vai dar aqui pretty, qualquer coisa, JSON pretty print, ok? JSON. Provavelmente nós não vamos ter aqui a capacidade, não temos o IntelliSense para ir apresentar isto, mas de qualquer das formas existe. Se nós formos aqui ao PHP JSON pretty print, nós vamos ter a oportunidade de verificar que aqui numa documentação qualquer nós temos aqui esta constante. E reparem, JSON encode data, JSON pretty print. Ora, o JSON pretty print, que nós poderíamos colocar aqui sem qualquer espécie de problema, okay, é perfeitamente válido isto que aqui temos, é o equivalente também a termos exatamente isto. Isto é, o equivalente àquela constante, mas num valor numérico, que é o 128. Portanto, termos isto ou termos isto é exatamente o mesmo. Nós vamos fazer aqui, apenas para terminar este vídeo, esta experiência muito simples, que é eu chamar novamente o meu endpoint e reparem o que é que vai acontecer. Ele vai-me apresentar então uma resposta. Vocês aqui vão ver alguns caracteres estranhos por causa da questão da codificação. É exclusivamente isso. Iremos eventualmente depois ver aqui como é que nós conseguimos resolver isso de uma forma muito simples, através da inserção de um header com o UTF-8, mas de qualquer das formas o objetivo é sempre devolver a informação em JSON. E obviamente que esta resposta poderá ainda ser acoplada de uma coisa chamada data ou dados, por exemplo, mas vamos aqui usar o termo em inglês, que neste caso vai ser equivalente a quê? A um array vazio. Ora, o que é que isto significa na prática? Que o objetivo desta resposta não era devolver qualquer tipo de informação a partir de um banco de dados, por exemplo, mas apenas devolver uma resposta a dizer, ok, a minha API está a funcionar. Bom, neste caso, o que acontece é que nós estamos aqui a criar uma estrutura mais ou menos padrão para a nossa resposta a cada um dos endpoints, e todas as respostas dos endpoints irão conter um objeto ou uma chave chamada data, que neste caso é um array vazio. Então reparem agora, quando eu faço aqui um refrescamento, o data veio vazio e desta forma eu vou tendo uma assinatura, vamos lhe chamar assim, uma assinatura da minha resposta, que neste caso é composta por 4 chaves, e já sabemos que se nós fornecermos sempre este tipo de assinatura às aplicações que fazem os pedidos aos nossos endpoints, o que vai acontecer é que eles vão poder analisar especificamente o que é que veio no status, o que é que veio no message, o que veio no data e o que veio no request ID, caso seja necessário. Eu peço desculpa pelo facto deste vídeo ter sido um pouco mais teórico. No próximo vídeo nós vamos colocar em prática aqui a criação de alguns endpoints. Vamos também introduzir aqui conceitos relacionados com acesso às bases de dados, obter informações e criar aqui uma nossa API muito simples com 5 ou 6 endpoints que nos permitem devolver respostas distintas.